Olá, uma boa tarde a todos, a paz do Senhor, aos queridos irmãos. E começamos agora, irmãos, mais um programa revelando o verdadeiro Evangelho. E o tema de hoje é sobre questão de comidas que nós comemos. Será que nós podemos comer de tudo? É o que nós vamos saber a partir de agora, nesse segundo tema, nesse segundo vídeo que nós estamos começando. E para completar, irmão, eu quero terminar a passagem e dizer que a Bíblia diz que quando o diabo entende, ele defama. Isso quer dizer, ele perverte o que está escrito aqui. Então preste atenção no que eu vou falar para vocês. Quando a Bíblia diz que quando o diabo entende, ele defama. Então isso quer dizer que não é tudo que está na Bíblia que o diabo vai entender. É quando ele entende. Então, os adventistas dizem que o diabo entende a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse. E eu quero dizer para vocês que isto é um mito, é uma mentira. Né? Isto é uma mentira. Porque o que está por baixo da letra é revelado a nós. Porque Deus, irmão, Deus escreveu as suas palavras, este livro aqui, em forma de enigmas e palavra, já para o diabo não entender, já para esses homens da sétimos dia não entender. Porque eles põem as suas razões em cima das Escrituras, porque eles seguem mais as razões dos heróis da terra. Eles seguem Eloite, eles seguem, algumas igrejas seguem Lutero, eles falam mais das coisas, dos ensinamentos lá de fora, da teologia. E eu quero dizer aos pastores da teologia que isto aqui, pastores da teologia, isso aqui não é teologia. Tenha respeito à lei de Deus. Isso aqui, pastores da teologia, isso aqui tem nome, isso aqui tem respeito. Isto aqui é chamado de mandamento. Isso aqui, pastores, é chamado de regras. É chamado de evangelho. É chamado de espírito e vida. Isso aqui não é teologia, pastores. Isso aqui não é teologia. Isso aqui tem nome. Isso aqui é mandamento. Então eu quero dizer os povos da terra e aos irmãos que eles usaram a palavra teologia para trazer esse nome teologia para dentro das Escrituras. Porque a teologia que eles estudam lá fora, eles trazem para aplicar, para misturar com o Evangelho de Deus. Então por isso que eles chamam isso aqui de teologia. Mas não é teologia, irmão. Isso aqui não é teologia. Isso aqui é mandamento. Então eu quero dizer aos irmãos que Deus proíbe, está escrito aqui, como Paulo mesmo diz, eu não aprendi as tradições que vêm de homens. E qual é a tradição que vem de homem? É as teologias, as filosofias, o mestrado, o doutorado. Essas são a tradição dos homens que eles estudam lá fora, que é chamado de escolas dos profetas. E nessas escolas, irmão, dos profetas, eles aprendem de um e do outro. Eles saem buscando ideia de um, de outro, e daí cria-se uma bagunça. Quando ele abre as igrejas, eles vão pregar mistura. Eles vão aplicar coisas que não estão escritas aqui. Então o destino desses pastores da teologia é perverter o Evangelho. E tem muitos deles que estão pervertendo o Evangelho, principalmente agora nesse fim dos tempos. Então, irmão, vamos partir agora para Romanos 14. Porque Romanos 14, irmão, é um texto incrível, um texto de derrubar essa doutrina da sétimo dia. Romanos 14 é um texto, irmão, incrível para derrubar essa doutrina da sétimo dia
de fazer abstinência do que nós comemos. É incrível. Não tem outro texto. Claro que tem outros textos, checkmate. Mas esse aqui é um checkmate incrível. E você vai conhecer os outros checkmates, como lá em Coríntios. Olha só, irmão. Ele diz que esse texto aqui de Romanos 14 é o mesmo texto que está lá em 1 Coríntios 8. Me acompanhe esse vídeo, logo após nós voltamos. Conhecem que o problema com o qual Paulo está lidando em Romanos 14 é o mesmo, não em todos os detalhes, mas praticamente a mesma coisa, mesmo tipo de problema é o que ele está lidando lá em 1 Coríntios 8. Então, para você entender aqui o pensamento de Paulo de que todo alimento é puro, você tem que ir para 1 Coríntios 8, dietéticas ensinadas no Antigo Testamento. Mas eu quero dizer para você, meu amigo telespectador e ouvinte, que esta interpretação de Romanos 14, ela é totalmente distorcida e não tem nada a ver com aquilo que Paulo está falando no contexto de Romanos 14 e muito menos com o restante da Bíblia, que fazia parte da vida de Paulo. Então você viu aí, irmão, veja como eles fazem para aplicar um engano. Ele diz que o texto de 1 Coríntios lá 8, ele diz que é o mesmo texto que está aqui em Romanos 14. Ele diz que o mesmo problema que está lá em Coríntios é o mesmo que está aqui em Romanos 14. É terrível, irmão, essas doutrinas de demônio que esses homens pregam. Mas a partir de agora, em nome de Jesus, eu vou provar para vocês que Romanos 14 não está torcido e que Romanos 14 nenhum momento vai falar das comidas sacrificadas ao ídolo. E você vai me acompanhar a partir de agora. Vamos começar por aqui, irmão. Romanos 14. Acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Então ele diz que o fraco na fé, lá em 1 Coríntios 8, ele diz que é o mesmo fraco na fé que está aqui em Romanos 14. Me acompanhe esse vídeo, irmão. Logo após nós voltamos. Você percebeu o problema? Quando ele fala de uma pessoa fraca na fé, é uma pessoa que come uma carne sacrificada ao ídolo e acha que ela foi contaminada por aquilo. Então, se Paulo trata dos fracos na fé em 1 Coríntios 8, por não quererem comer uma carne sacrificada a ídolos, obviamente é o mesmo problema em Romanos 14, porque ele está tratando nos versos 1 e 2 dos débeis ou fracos na fé. Então, quando Paulo diz... Então você viu aí, irmãos, você viu aí, né? Eu vou provar para vocês que este fraco na fé aqui, em Romanos 14, não é o mesmo que está lá em 1 Coríntios 8. Vou provar para vocês. Vamos ler aqui porque a coisa aqui, a palavra aqui está ficando boa. Acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Primeiro passo, irmão, porque vocês têm que ler a palavra do Senhor, tem que ler e meditar. Você tem que meditar para entender. Então vamos meditar nessa passagem aqui. Acolhei o que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Então uma pessoa fraca na fé, que confessou Jesus, você não deve discutir opiniões com essa pessoa que se converteu a Deus, porque Deus o acolheu. Você simplesmente vai ensinar a palavra do Senhor. Você vai ensinar as escrituras para essa pessoa. Né? Vocês que são líderes, tanto os líderes como os irmãos, vai acolher seus irmãos fracos na fé, pregando a verdadeira palavra. Então a Bíblia já diz para vocês, adventistas, que não discuta opiniões com o fraco na fé. Ah, porque isso aqui não pode, não toque, não pegue. É porque a Bíblia diz lá em
lá no Velho Testamento que tem que guardar o sábado, porque tem que guardar o sábado, senão você não vai ser salvo, porque tem que guardar. A Bíblia diz, adventista, que não é para você discutir opiniões sobre leis que não vai trazer edificação para esse irmão. Pelo contrário, vai trazer tristeza para esse irmão. Então, o primeiro passo é proibido de nós causar contendas com opiniões da palavras de coisas que Deus já aboliu no Velho Testamento, que você vai conhecer a partir de agora. Vamos continuar, irmão. O versículo 2. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Então vamos meditar nessa palavra, irmão. Muitos crê dos evangélicos, os verdadeiros evangélicos, crê que de tudo pode comer. Isto é verdade. Eu também creio que de tudo posso comer de acordo à minha consciência. Eu não vou sair por aí comendo rato, barata, cobra. Não, irmão. É de acordo à nossa consciência, né? Então, olha só, irmão. Então, o fraco na fé, ele crê que ele só pode comer legumes. Então, esse fraco na fé, irmão nosso, que aceitou Jesus, ele vai comer só legumes. Então, a Bíblia diz aqui, irmão, olha só, vamos ler o restante. Versículo 3. Quem come, não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Vamos meditar, irmão, nessa palavra aqui, porque a coisa está ficando boa, essa palavra do Senhor. Então, eu quero dizer ao adventista que quem come carne, não julgue essa pessoa que come carne, porque Deus acolheu. O irmão fraco na fé, que come legumes, vocês adventistas, não julguem ele. Porque se eu como carne, eu não tenho o direito de julgar aquele que está comendo legume. Entende, adventista? Então a Bíblia proíbe vocês, adventistas, e a Bíblia proíbe de eu também, julgar aquele que está comendo carne. A Bíblia também me proíbe de eu julgar aqueles que estão se alimentando com vegetais, com legumes ou fruta. E você vai ver o mistério daqui a pouco. Então a palavra do Senhor, irmão, o verdadeiro evangelho está aqui, irmãos. O verdadeiro evangelho está aqui. É proibido de eu julgar, fazer abstinência de comida, de alimentos. É proibido, irmão. Então olha só aqui, irmãos. Vamos continuar aqui, que a coisa está ficando boa. Versículo 4. Quem és tu que julga o servo alheio para o seu próprio Senhor? Está em pé ou cai? Mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Então vamos, irmão, meditar nessa palavra aqui. Então eu quero aproveitar essa foto aqui do Leandro Quadros, adventista, para dizer, eu quero dizer para você, Leandro Quadros, e para vocês, membros adventistas, quem é vocês para julgar o fraco na fé? Para julgar aqueles que comem carne? Vamos tirar aqui a carne de porco, porque os adventistas não julgam só apenas a carne de porco, mas eles julgam e fazem abstinência para que nós se afastemos de algumas carnes. E tem um vídeo aí que vocês podem baixar e vocês vão ver eles dizendo que não ingeres porcarias para dentro do corpo deles. Então eles chamam, irmão, os nossos alimentos de porcaria. Isso é terrível, irmão. Então a Bíblia diz aqui, irmão, já, quem é vocês e quem é você, Leandro Quadros, para me julgar dos alimentos que eu como? Quem é você? A Bíblia diz que você é apenas uma folha seca que pode murchar a qualquer momento. Deus pode lhe eliminar da terra a qualquer momento.
Por isso que a Bíblia chama vocês e nós de folha seca. Então não contenda com o Senhor. O Senhor diz aqui que não é para vocês julgarem aquele que está comendo carne, que não é para vocês julgarem aquele que está comendo legume. Então, primeira coisa, irmão, observe que aqui não está falando de comida sacrificada a ídolos. Porque Leandro Quadro diz que 1 Coríntios 8, é o mesmo que está aqui em Romanos 14. Então veja aqui que não se bate, não se combina. Esse contexto aqui todinho de Romanos não se combina com Coríntios 8, que nós vamos já ir lá para Coríntios 8. Então você viu aí, irmão? Porque se comer legumes é comida sacrificada ao ídolo, então todos nós, todos os evangélicos, todos os povos da terra está pecando contra Deus porque está comendo legumes. Então aqui não está falando de comida sacrificada a ídolo. Então veja a blasfema, a loucura, irmão. A loucura desses adventistas dizer que aqui está falando de comida sacrificada a ídolo. Então você veja aí a loucura, né? Porque se eu vou no campo e acolho alface, legumes para comer, então quer dizer, irmão, que eu estou comendo coisa sacrificada a ídolo? Que conversa é essa, irmão? Que conversa é essa dessa doutrina diabólica? Então veja aí, irmão. Vamos continuar aqui o restante, porque a palavra está ficando boa. Olha só, irmão. O versículo... Então aqui, irmão, olha só. Deus diz que é poderoso para os suster em pé. Então aquele irmão fraco na fé que está comendo legume, graças a Deus. Graças a Deus, porque Deus vai manter ele em pé, né? Porque se as pessoas acharem que a pessoa sobreviver só de legume não vai viver, não vai ficar em pé, mas Deus já diz aqui, irmão, que Ele é poderoso para o sustentar em pé. Para sustentar em pé aquele que come legume. Entende, irmão? E também a mesma coisa para os que comem carne. Deus é poderoso para os suster em pé. Graças a Deus, irmão, pela sabedoria, pelo verdadeiro evangelho de Romanos 14. Olha só, irmão, versículo 5. Um faz diferença entre dia e dia. Outro julga iguais. Todos os dias. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Vamos meditar nessa palavra aqui, irmãos. Então muitas pessoas fazem diferenças, ficam brigando por causa de dias. Vamos dar a interpretação desse texto aqui, vamos meditar. Então muitos ficam brigando, ficam julgando os outros por causa de dias. E os adventistas são profissionais em fazer isto. Eles ficam dizendo que o dia verdadeiro é o sábado. Ah, porque tem que guardar o sábado, porque não sei o que, o sábado. Então ele faz, irmãos. Então eles aplicam e fica forçando as pessoas por causa de dias. O sábado realmente é o dia que Deus criou. É realmente o dia do Senhor. Mas eu quero dizer aqui que não é para vocês adventistas brigarem, discutir opiniões e nem julgar aquele que não guarda o sábado, porque Deus acolheu. E Deus é poderoso para manter em pé até que Ele venha. Então vocês, adventistas, que guardam o sábado, porque tem costume de guardar o sábado, graças a Deus, porque vocês guardam o dia de sábado. Mas aqueles que não guardam o sábado, que não têm costume de guardar todos os sábados, vocês não podem julgar eles. Você não pode julgar eles. Porque como eu não guardo o sábado todos os dias, né, eu sempre estou no dia do Senhor. Porque todos os dias é do Senhor. E como é que uma pessoa ela vai estar no dia do Senhor? Eu quero dizer, irmão, uma pessoa que está na obediência a Deus, praticando as obras de Deus,
ela sempre vive na luz de Deus. Então essa pessoa todos os dias, ela está sempre no dia do Senhor. Então se eu tenho segunda-feira, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e assim por diante, se eu tenho esses dias como o dia do Senhor para mim, eu faço isso, irmão, para Deus. Você vai ver daqui a pouco aqui. Eu faço isso para Deus, porque eu sempre estou no dia do Senhor. Então é proibido de vocês me julgarem em questão de dias. Ah, o dia do Senhor é só no sábado. Que é isso? Que é isso, adventista?